Jesus, irmãos. Louvado seja o Senhor nosso Deus por mais esta noite onde nós podemos estar na casa do nosso Senhor para bendizer e louvar o nome santo do nosso grande Rei. Vamos nos levantar, irmãos, nesta noite. Vamos dar início a esta reunião de louvor ao nosso Deus, onde nós vamos adorá-lo, bendizê-lo. Nós vamos aprender da sua palavra. Deus tem algo maravilhoso para comunicar a nós, e nós também temos muito que agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais esse momento, mais uma semana que se passou, esta que está se iniciando, que o Senhor nos dê graça para passar por ela em nome de Jesus. Aproveitando que os irmãos já estão em pé, vamos ler a palavra do Senhor que está no livro dos Salmos, o Salmo de número 46 da palavra do nosso Deus. Um belo salmo, um lindo salmo da palavra do nosso Senhor, aonde Deus fala fortemente ao nosso coração através deste salmo, que alguns acreditam ser escrito pelo rei Ezequias, quando Israel estava sitiada pelo exército de Ben-Hadad, aonde o Senhor o visitou com o teu Santo Espírito e o levou a compor este belo salmo que nos leva a termos uma fé inabalável em nosso Deus. Salmo 46, o verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A confiança do salmista é muito grande em seu Deus. Ele diz, ainda que os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujo alegra os canais do nosso Deus. Então, ainda que as coisas estejam agitadas, ainda que as coisas estejam aqui extremamente abaladas, o salmista, ele continuava confiando no Senhor, porque as águas tranquilas do Senhor estavam passando, trabalhando por ele e pela sua nação e pelo seu povo. Esse é o nosso Deus, Deus que é presente na hora da nossa angústia, na hora da nossa adversidade. E até aqui tem estado conosco, meus irmãos. Vamos orar nesta noite, vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos neste momento, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, nós vamos comungar do corpo e do sangue de Cristo. Daqui a pouco mais, a última Santa Ceia deste ano de 2020, Deus tem dado graça para nós, para esta igreja, e nós temos muitos motivos para glorificar, para exaltar e para engrandecer o nosso Senhor, em nome de Jesus. Vamos
nesta noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, eu quero, Senhor, te louvar, te agradecer por esta oportunidade, Senhor, tão singular na tua casa, de agradecer ao Senhor por mais uma semana, por este mês de dezembro. O Senhor tem nos acompanhado, tem nos guardado, livrado a cada um de nós de todo mal. Senhor Deus e Pai de bondade, venha nesta noite ao nosso encontro. Venha, Senhor, falar conosco através da tua palavra. Venha receber os nossos louvores, os nossos sacrifícios de adoração. Meu Deus, que possam te exaltar, possa te agradecer, que cada, Senhor, oração possa chegar até a ti, meu Deus, o incenso suave, as tuas narinas, Senhor. Eu quero te pedir nesta noite com fé, meu Deus, que o Senhor pode nos abençoar, meu Deus, de uma maneira especial, pois o Senhor sabe que cada um entrou aqui nesta noite. Está, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa trabalhar na sua família, trabalhar, Senhor, nas áreas que os teus filhos têm colocado diante de ti, Senhor, aonde precisam de um auxílio, precisam que o Senhor seja presente nessa área, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, repreenda, quebra todo mal, Senhor, tudo possa tentar impedir aquilo que o Senhor tem para fazer em nosso meio nesta noite. Em nome de Jesus, vem, Senhor, vem nesta noite, porque Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és poderoso neste lugar. Aleluia, Jesus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, com esta canção nesta noite. Não há Deus maior como o nosso Deus. Não há Deus melhor. Não há Deus. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele é o nosso Senhor e soberano. Tudo Ele fez. Tudo para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu, para o seu. Louva a Deus, não a Deus, Senhor. Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou o céu, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo formou para o seu louvor. Ele nos fez para o seu louvor. Ele nos criou para adorá-lo, para agradecer e exaltar o nosso Senhor. Por isso, nesta noite, louve ao Senhor. Somos feituras do nosso Deus.
Ele nos criou para o seu louvor. Os nossos lábios possam adorar, possam bendizer, possam reconhecer o nosso Deus. Dos nossos lábios saia o louvor que exalta o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor como o nosso Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor nesta noite, meus irmãos. Vamos louvar agora, continuar louvando ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Privilégio para nós, para aqueles que... Privilégio para todos que puderam participar de todas as Santas Ceias, desde janeiro. E agora nós vamos participar da última Santa Ceia do ano. Amém? É um privilégio. Alguns estão viajando, outros, infelizmente, acamados. E muitos o Senhor recolheu. Mas nós louvamos a Deus pelo privilégio de nós estarmos aqui para participarmos dessa última Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém? Deus enviou Jesus. Segundo alguns calendários, há quase 2.000 anos, ou mais de 2.000 anos atrás. E é o motivo de nós termos o privilégio de cearmos e esperarmos a volta do Senhor, porque Ele vive, amém? Então vamos louvar ao Senhor. Porque vive, posso crer, é a nossa esperança, porque Ele vive. Mas eu venci, eu sei. Onde está? Está nas mãos de meu Jesus, que Deus enviou seu filho amado. privilégio. E perdoar na cruz sofreu. E quando enfim com esperança chegar a hora em que a morte enfrentaremos, sem ver então teremos vitória.
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos. Está nas mãos Do meu Jesus, que vivo está. Amém? Por isso nós vamos participar da Santa Ceia, porque Jesus ressuscitou. Amém? E a cruz está vazia. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor Jesus. Participarmos da Santa Ceia, mas sempre digo isto: o objetivo principal do culto é a adoração a Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor com um coral bem bonito. Luz do mundo viestes à Glória a Deus. terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Nós viemos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E todo rei exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criastes, por amor nobre sim. Por isso viemos te adorar, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberemos. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá Eu nunca na saberei. cruz. Eu nunca
dizer-me, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, Vim para dizer. vim para dizer-me, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém? Vale a pena servirmos ao Senhor. Vale a pena estarmos aqui, crendo no Senhor, confiando no Senhor, esperando no Senhor, e tendo certeza que nós temos a proteção de Deus. A situação está difícil, vamos terminar um ano debaixo de uma situação muito difícil, financeira, a saúde, as promessas dos homens que nós sabemos que mais de 50% não vão se cumprir, mas as de Deus se cumprem 100%. O próprio Deus, ele diz que ele vela para cumprir a sua palavra. Temos a proteção de Deus, temos a segurança, a presença e temos a esperança de Deus e em Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor com mais esta canção. Porque me deu amor de tal maneira, Vem de Deus. porque se entregou em meu lugar, eu não merecia, eu não merecia. Os cravos transpassando suas mãos, os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. A cruz está vazia. Jesus não estava. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. A cruz está vazia. Jesus não estava. Meu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Porque me deu amor de tal maneira. Não tem explicação. Porque se entregou em meu lugar, eu não merecia, eu não merecia. Os cravos transpassando suas mãos, os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. A cruz está vazia. Jesus não está lá. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar.
corpo ensanguentado Morreu. morreu por meus pecados, viveu por minha Por isso nós somos livres. Eu sou livre para viver Somos a livres. eternidade A com eternidade. meu Deus. Sou livre para viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Somos livres. Somos Eu Sou livre pra viver a eternidade com meu Deus. Tudo que Ele prometeu. Sou livre pra viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Somos livres. Glória a Deus. Somos livres. Eu sou livre pra viver a eternidade com meu Deus. Sou livre pra viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. A cruz está vazia. Jesus não está lá. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. A cruz está vazia. Nossa esperança. Jesus. Jesus não está lá. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados. Morreu por meus pecados, viveu por me amar. Amém. Louve o Senhor com as palmas em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar seu assento em nome de Jesus. Graças a Deus. É bom nós louvarmos ao Senhor, engrandecê-lo. Graças a Deus. Deus é maravilhoso e tremendo é o nosso Deus. Ontem nós tivemos uma noite muito especial aqui na nossa igreja, né, irmãos? Culto com a que foi assim algo maravilhoso, tudo feito com muita excelência, amor e carinho por todos os nossos irmãos que vieram, muitos visitantes também estiveram conosco, e principalmente o conteúdo muito produtivo e pedagógico para as crianças. Então foi algo assim especial. E para falar a respeito, a nossa irmã Gislene tem uma palavra aos irmãos a respeito de tudo aquilo que foi realizado. Depois quero pedir também para ela orar e ministrar pela vida dos ofertantes nessa noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. E ontem eu gostaria de ter feito essa parte antes do término, mas como nós tivemos alguns probleminhas técnicos para iniciamos um pouquinho atrasados e tínhamos o compromisso com a família do Lucas de terminar antes, aí eu não fiz essa parte. Mas eu quero agradecer a toda a igreja. Dentro da igreja, nessa noite, não tem nenhuma pessoa que não esteve envolvida neste evento. De uma forma ou outra, todas as pessoas estiveram envolvidas. E eu quero fazer um agradecimento especial para a irmã Rosana, que esteve aqui o dia todo conosco, cooperando na decoração. Ela e a Lani, que deixaram a igreja com o auxílio do irmão Samuel. Mas o irmão Samuel só ajudou um pouquinho, viu, irmãs? A
mentoria mesmo, e o projeto foi das irmãs. Mas por que eu estou fazendo esse agradecimento e destacando a irmã Rosana? Porque ela está chegando agora. E quando eu a chamei para nos ajudar, a resposta foi pronta. A resposta foi imediata. E ontem ela não pôde estar conosco à noite, porque ela deu assistência para sua filha ontem à noite, mas ela esteve o dia todo aqui na igreja, fazendo aquele lindo trabalho que nós pudemos contemplar à noite, tá? Então, eu só gostaria de deixar isso registrado, porque todos participaram. Foi uma unanimidade, foi uma coisa muito bonita, foi em tempo recorde, porque foi uma semana para preparar tudo. Alguns oraram, jejuaram, outros ofertaram, outros estiveram aqui colocando a mão na massa, e eu creio que, como o pastor já disse, a semente foi lançada no coração das nossas crianças, porque é esse que é o nosso objetivo em cumprimento da palavra de Deus, né? Agora, para que não fique nas minhas palavras, eu quero pedir para o Natan colocar 2 Coríntios 9:6, ou é 1 Coríntios 9:6 ou é 2, eu sou meio... Mas acho que é 2 Coríntios 9:6. Enquanto o Natan coloca, eu quero dizer também que ontem o mal se levantou muito contra o trabalho que aconteceu aqui. Porque eram imprevistos assim, um atrás do outro. Eu não pude estar aqui durante o dia, porque fiquei resolvendo a entrega de uma encomenda que precisaríamos para a noite e não chegava, algo que foi comprado no meio da semana, com previsão de chegada para sexta-feira e não chegou. Esse foi o nosso primeiro imprevisto. Daí, até o equipamento tecnológico e a entrega do pão, que é uma coisa simples, nós tivemos problema em tudo. E eu creio assim, pelo que eu aprendi na minha vida, no decorrer da minha vida cristã, quando o inimigo se levanta contra algo com tanta veemência, com tanta força, é porque ele sabe que aquilo ali é cumprir o projeto do coração de Deus. Então, eu creio que nós podemos esperar frutos desse trabalho, né? É isso mesmo, 2 Coríntios 9:6 diz: lembrem disso, planta pouco, Deus. E uma coisa que eu fico muito feliz, pela pouca força que essa igreja tem, pelo pouco número de membros, tudo que o Senhor tem colocado no coração da liderança, e a liderança tem lançado para a igreja, tem acontecido com excelência. Então, em cima desse versículo, que é a palavra de Deus que nos garante, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Esse muito e esse pouco não é em quantidade. É em possibilidade de plantio, como a viúva. Porque a viúva, ela deu menos do que os presentes ali, mas ela deu toda a possibilidade dela e tudo que ela tinha. Então, tudo que esta igreja tem feito, com amor, com excelência, dentro das suas possibilidades e das suas forças, não ficará sem recompensa. Você que tem atendido o chamado desta liderança, em força de trabalho, em força intelectual, em força financeira, em presença. Ontem tivemos um grupo de irmãos, eu queria estar junto, mas pelo imprevisto da entrega eu fiquei presa em casa, não pude sair. O entorno da igreja foi panfletado com uma arte que foi desenvolvida por nós mesmos, com um custo baixíssimo. Então, tudo isso é oferta, como a oferta da viúva, colocada diante de Deus. E se nós que somos seres humanos falhos, ruins, porque a Bíblia diz que toda a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundície, em algumas versões. Se nós reconhecemos que somos falhos,
quanto mais o nosso Deus que é santo e é justo. Então, a minha palavra nessa noite é para que essa igreja não olhe para trás, não tire a mão do arado, mas que continue semeando, plantando, se esforçando, porque a colheita virá no tempo do Senhor, em nome de Jesus, eu creio nisso. E como um corpo, não tem quem fez menos, não tem quem fez mais. Todos fizemos como a viúva, de acordo com a nossa possibilidade. E o Senhor tem se agradado disso. Certo, irmãos? Eu peço que a igreja se coloque em pé para nós orarmos. Glorioso Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, estamos diante da Tua presença, com o coração transbordando de alegria, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para esta casa, porque cremos que os Teus olhos estão voltados para este lugar. Cremos que o Senhor conhece, meu Pai, o propósito do coração das pessoas que aqui estão, e o Senhor tem usado de misericórdia para com as nossas vidas, e dado sucesso, dado, Senhor Jesus, um bom andamento a tudo aquilo que esta igreja tem se proposto fazer. Por isso eu coloco diante desse altar, nesta noite, o meu agradecimento por cada vida, pela liderança, pelos pastores que têm, Senhor Jesus amado, mesmo sendo líderes, se deixado liderar, Senhor, provando, meu Pai amado, da humildade, Senhor, do amor, daquilo que o Senhor tem deixado como mensagem para o cristão, Senhor. Te louvamos, meu Pai, desde os líderes, dos pastores, Senhor, até todos os membros, Senhor Jesus, até aquele que pensa, Senhor, que tem menos importância, porque diante de Ti, todos temos a mesma importância. Eu quero te agradecer e colocar esta família, Senhor, diante das tuas mãos, debaixo da tua proteção. Pedir, Senhor, que aquele que tem desafios nessa semana, financeiros, que o Senhor esteja provendo. Assim como o Senhor tem provido tudo para nós, nesse trabalho da Minibrac, e nos surpreendido com o seu cuidado, com o seu amor. Temos visto que o Senhor está no controle. Eu quero colocar a vida de cada um dos membros dessa igreja, Pai, diante da Tua presença nesse momento, e pedir que dê uma semana abençoada, uma semana de provisão, uma semana, Senhor, de proteção para todos nós, no trânsito, Senhor, no trabalho, meu Pai, contra o homem mau, sanguinário, roubador, assassino, Pai, porque a Tua palavra diz que se o Senhor não cuidar de nós, em vão vigia o sentinela, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos dizer como Davi, uns confiam, Senhor amado, na segurança humana, uns confiam nos seus bens, outros confiam, Senhor, na sua inteligência, na sua capacidade, mas nós fazemos menção do seu nome, porque confiamos no Deus de Israel. Eu agradeço e peço, Senhor Jesus, que fique conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem ofertar e eu, as crianças e a professora Rosana, vamos para a salinha dar continuidade na atividade. Deus, aleluia. Deus abençoe, né? A Minibrac, todos os irmãos estão de parabéns. É como a nossa irmã Gislene bem disse, com pouca força, mas com muito amor e com um propósito de excelência para o nosso Deus. Nós temos feito de uma maneira maravilhosa, bem feita. Tivemos aí a participação de outros irmãos da nossa igreja, da nossa denominação, de outra cidade. Então foi algo assim muito proveitoso, muito abençoador para as nossas crianças, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando,
dê uma boa aula também para as nossas crianças, em nome de Jesus. Eu esqueci minha Bíblia lá no fundo. Diácono Samuel, pega minha Bíblia, por favor, para mim, hein? Glória a Deus. Nós vamos estar lendo a palavra do nosso Deus nessa noite. Após esse momento de ofertarmos, de nós contribuirmos, obrigado, com a obra do nosso Deus, semearmos no reino, essa é a melhor semente que nós podemos fazer, irmãos, em nossa vida. O maior investimento que nós podemos fazer em nossa vida é o investimento no reino de Deus. Quando nós somos gratos, generosos ao nosso Deus, Deus, Ele reverte tudo aquilo que nós fazemos por Ele e pelo seu reino em favor de nós mesmos. O mais abençoado com tudo isso somos nós. Deus abençoa a nossa família, os nossos filhos, nossa saúde. Deus abençoa a nossa casa em tudo na nossa vida. Então que Deus possa continuar abençoando a vida de cada dizimista, de cada ofertante da casa, em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor que está em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 15. Estamos aí chegando no final de um ano. Alguns irmãos estão aí viajando. Nosso irmão Diácono Alexandre, a Ana, estão lá no Paraná, revendo a família da nossa irmã Ana, sogra e sogra do nosso irmão Diácono Alexandre. Graças a Deus chegaram bem, né, manos? Louvado seja Deus. Tiveram uma boa viagem, que Deus os traga em paz ao seu lar. Alguns irmãos que nós estamos orando, pedindo ao Senhor pela vida deles, que o Senhor dê coragem para enfrentar tudo que nós temos que enfrentar na nossa vida, não só a pandemia, coragem para enfrentar todas as adversidades. Nós lemos no Salmo 46, o Senhor está conosco, Ele é bem presente na nossa adversidade. Então Deus está conosco. Então nós precisamos ter coragem para enfrentar não só a pandemia, o que virá depois da pandemia e tantas outras coisas que nós enfrentamos. Precisamos ter coragem, fé em Deus. Então nós estamos orando por esse grupo de irmãos também, que sentimos a falta, irmãos. Sentimos a falta daqueles irmãos que estavam congregados conosco, mas infelizmente precisam da nossa oração. Estamos aqui para apontar, fazer juízo de ninguém, mas nós precisamos orar por todos eles, que o Senhor dê coragem, fé aos nossos irmãos para voltarem a adorar ao Senhor no templo. Nós temos o recurso da internet, ela é boa, mas não substitui a reunião presencial de comunhão, principalmente esse momento de partir o pão e de comungar o corpo e o sangue de Cristo. Mas enfim, vamos continuar orando por tudo e por todos que Deus tem colocado em nosso coração. Mateus capítulo 15, meus irmãos, verso de número 21. Eu quero ler este texto da palavra do Senhor, que diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor,
mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Feche os teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, na pessoa do Santo Espírito de Deus, te peço a graça, a iluminação para transmitir a tua palavra nesta noite aos nossos irmãos, aquilo que o Senhor falou ao meu coração e aquilo que o Senhor não falou, mas que seja revelado a todos nós nesta noite, para que o corpo de Cristo, a tua igreja, seja edificada na palavra do Senhor nesta noite, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra, meus irmãos. Louvado seja o Senhor pela vida desta valiosa mulher cananeia, que deixou para nós um grande legado, aonde nós aprendemos aqui algumas lições importantes com a vida desta mulher. No último versículo, que é contado para nós esta história pela vida do discípulo de Cristo, Mateus, aonde o Senhor olhou para ela e disse: mulher, grande é a tua fé. Se o nosso Cristo, este que nós vamos comungar do seu corpo e do seu sangue, representados no pão e no suco de uva, olhasse para nós nesta noite, o que ele diria para cada um de nós? Homem, grande é a tua fé. Mulher, grande é a tua fé. O que o Senhor diria para nós? O Senhor disse esta frase, esta palavra tão abençoadora, tão maravilhosa para a vida de uma mulher que não era judia, que não era uma crente professa em Jesus Cristo, que não guardava o Shabat, que não guardava os mandamentos, as leis de Moisés, mas uma mulher que demonstrou uma fé genuína, uma fé inabalável no Senhor. Nós encontramos uma fé semelhante à dela, a também um oficial romano, este que também não era um crente professo fervoroso, frequentador das sinagogas, leitor da palavra do Senhor, mas que o Senhor disse que ele ficou maravilhado com a fé desse homem. Ele ficou maravilhado e ele disse: eu não encontrei tamanha fé em todo Israel. E ainda que Jesus caminhava, Jesus estava todos os dias andando de aldeia em aldeia, cidades e cidades, Galiléia, Judéia, Samaria, Jerusalém. Ele olhou para um oficial romano, um centurião, e disse que era muito grande a fé deste homem. Mas por que a fé deste homem, a fé desta mulher, foi algo que marcou a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo? Foi algo que o impactou, que o chamou a atenção e o fez dizer esta palavra que está registrado para todos nós. A Bíblia diz, meus irmãos, que nas caminhadas do Senhor, Jesus ele vai para uma terra gentílica, uma terra chamada de Tiro e de Sidom. Essas terras que ficavam fora do território de Israel. Essas terras que possivelmente alguns poucos judeus pudessem estar morando nessas terras. E Jesus
provavelmente estava indo à casa de algum judeu, à casa de alguém que havia tido um encontro com o Senhor e por alguma razão Jesus estava nesta terra. Sidom, para os irmãos terem ter o conhecimento, Sidom era uma cidade que não era muito bem quista pelos judeus. Por quê? Sidom foi cidade natal de nada mais, nada menos que Jezabel. Jezabel morava em Sidom. E quando nós lembramos de Jezabel, às vezes remete ao nosso conhecimento, a nossa mente, é uma figura de prostituição sexual. Jezabel, às vezes quando alguma pessoa quer descrever alguém com sensualidade ou com uma roupa mais picante, falar essa pessoa está parecendo uma Jezabel. Mas na verdade, o pecado mais destacado de Jezabel não foi o da fornicação ou da sexualidade, né? Da depravação. Não foi isso. Jezabel levou Israel uma grande apostasia na fé, trouxe para dentro de Israel, por consentimento do seu marido, que não colocou em prática os mandamentos do Senhor, que não exerceu a liderança dentro do seu lar, levou para dentro do culto ali em Israel os Baals, os Balaíns, Astarotes, todo tipo de idolatria, levando Israel a uma decadência espiritual, uma apostasia espiritual, virando as costas para o verdadeiro Deus. Então, esse tempo de Israel foi um tempo muito ruim. Os reis que sucederam Acabe tiveram muito problema para administrar, para liderar Israel, ao ponto que o reino norte, em um determinado momento da história, ele desapareceu. Só ficou o reino sul, o reino que o Senhor disse para Davi que o seu trono não teria fim. Deus preservou o reino sul, mas o reino norte de Israel foi severamente afetado. Então Sidom é a terra natal de Jezabel. Então Jesus está nesta cidade. Ele está lá em uma terra gentílica, ele está provavelmente na casa de algum judeu, comendo, fazendo algo que a Bíblia não registra para nós. Mas também em Sidom, meus irmãos, é registrado um fato muito importante, aonde Elias, o profeta de Deus, ele multiplicou o azeite daquela viúva. Quando o Senhor o enviou para a casa desta mulher, ele enviou ele lá, ele multiplicou a farinha, multiplicou o azeite naquela casa e houve grande abundância. Não somente esse milagre, mas também o seu filho adoeceu e o Senhor usou Elias para curar a vida do filho daquela mulher. Então em Sidom nós temos pelo menos esses dois registros importantes na palavra do nosso Deus. Mas nesse momento, o povo que mora lá é um povo gentílico. E por alguma razão, quando Jesus entrou na cidade de Tiro e de Sidom, as pessoas começaram a identificar esse homem que estava lá. Porque havia algumas razões para identificar um judeu pela sua roupa, pela sua vestimenta, pela sua barba crescida, pelo seu comportamento, pelo seu linguajar. Então as pessoas identificaram que Jesus estava na cidade, mas em especial uma mulher desesperada. Por que não dizer então uma mãe desesperada? Ela vai ao encontro do Senhor Jesus.
uma mãe desesperada, uma mãe que está sofrendo muito, que tem um problema muito grande em sua casa. Esta mulher, ela vai correr aos pés do Senhor Jesus, mesmo não sendo uma judia, mesmo não guardando a lei de Moisés, talvez nem tivesse o conhecimento dessas leis, mas ela vai buscar ajuda do Salvador. Ela vai buscar ajuda a um galileu, a um homem, a um judeu que está em sua terra. Ela não perde a oportunidade. Ela sabe que Jesus está lá. E se Jesus está lá, ela precisa estar com ele, precisa contar para ele o seu problema e colocar diante dele a sua causa. É o mesmo que acontece nesta noite, meus irmãos. Jesus está na casa. Ele disse que aonde nós nos reunisse em seu nome, ele estaria presente. Então, nesta noite, nós não podemos perder a oportunidade de falar com ele, de contar para ele os nossos problemas, de colocar diante dele a nossa causa. Não podemos perder a oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade de apresentar ao nosso Senhor. E esta mulher, ela vai ao encontro desse Senhor que está em Sidom. Por quê? Porque ela acredita piamente que ele pode ajudá-la. Ela acredita que ele pode mudar a situação que ela está passando. Ela confia que o Senhor pode resolver o problema dela. Nós, irmãos, temos uma primeira lição para aprender com esta mulher Ciro-fenícia, esta mulher cananeia, que se nós nos achegamos diante do nosso Deus, nós precisamos crer, nós precisamos confiar que Ele é poderoso para nos ajudar. Ele é poderoso para intervir na situação que nós estamos vivendo. O escritor aos Hebreus diz que todo aquele que se aproxima do nosso Deus precisa o quê? Crer e crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós já falamos aqui alguns meses atrás sobre o galardão. Galardão é recompensa, e recompensa não é só no céu, recompensa é aqui na terra também. Se eu busco ao Senhor, se eu creio que Ele existe, Ele vai me recompensar, Ele vai me abençoar. Essa mulher, ela vai ao encontro de Jesus. Ela vai confiando, ela vai crendo, mas ela não é uma crente fervorosa. Embora os cristãos vão ser chamados em Atos dos Apóstolos de cristãos, ou de pequenos cristos, ou dos do caminho, os discípulos, enfim. Mas ela não é uma discípula de Cristo. Mas em algum momento esta mulher ouviu alguma coisa do Senhor. Em algum momento essa mulher ficou sabendo dos feitos prodigiosos de Jesus. E ela, sabendo que Ele está ali, ela não perde a oportunidade, ela vai ao encontro dele. Ela vai confiando no Senhor. Em segundo lugar, esta mulher vai ao encontro do Senhor, sabendo do problema que ela está enfrentando. Ela sabe que o problema que ela está enfrentando é de ordem espiritual. Ela tem um discernimento que o que a sua filha tem provém de ordem espiritual. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Olha que coisa interessante. Ela não é crente, ela não é uma discípula de Cristo como
foram algumas mulheres do Senhor que o ajudaram, o auxiliaram no seu ministério. Mas ela tem um discernimento. Ela sabe que a sua filha tem um problema, mas ela discerne, ela discerne que esse problema é de ordem espiritual. A sua filha está terrivelmente atormentada. Terrivelmente atormentada. E essa tribulação, esse problema que a sua filha está passando, ela entende que há demônio sobre o corpo daquela menina. Ela compreende que há alguma força maligna atuando no corpo daquela menina, daquela jovem. Quantas pessoas às vezes estão sendo tratadas no corpo físico, onde na verdade elas precisam ser tratadas no seu espiritual. Quantas pessoas estão vivendo alguns problemas da sua vida, mas não tem discernimento da onde está vindo o ataque, por que está vindo este ataque do inimigo sobre elas. Mas esta mulher, ela tem discernimento, ela sabe que há demônio no corpo daquela menina. E ela vai ao encontro do Senhor, pedindo que o Senhor retire aquele demônio, que o Senhor expulse aquele demônio. Algumas outras traduções vai dizer, outros evangelistas, que há uma enfermidade. Esta enfermidade, com o discernimento que ela teve, foi causado por algum demônio que o levou a fazer com que ela desenvolvesse essa enfermidade no seu corpo. Então ela vai diante do Senhor, sabendo o problema que ela precisa que Deus solucione por ela, sabendo do que ela vai falar com Jesus. Ela sabe o que está vivendo na sua casa. Você sabe o que você está passando na sua casa, mas você sabe realmente o que você está passando na sua casa? Se aquilo que você está passando provém de ordem espiritual, se é algo realmente natural, algo que pode ser resolvido facilmente, ou existe uma força maligna que está atuando para atrapalhar uma ou outra situação em sua casa, em seu trabalho. Porque às vezes, meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor o discernimento para nós ver, para nós compreender, para nós saber o que é que está acontecendo, o que é que está travando, o que é que está amarrando, o que é que está causando esse transtorno, esta tribulação, esta enfermidade, enfim, tantas coisas na nossa vida. Esta mulher, ela entendeu que a sua filha tem um problema de ordem espiritual e ela vai buscar a ajuda do Senhor. Ela vai buscar ajuda do Senhor. E ela vai ali clamando ao Senhor. Ela vai gritando, desesperada, pedindo por socorro, pedindo por ajuda. Porque quem sabe que existe um problema na sua casa, na sua família, vai pedir ajuda ao Senhor. Vai pedir ajuda, porque ela entendeu, olha outra lição, meus irmãos. Ela entendeu que sozinha ela não iria vencer aquele problema. Ela só poderia vencer aquele problema com a ajuda do nosso Deus, com a ajuda do nosso Senhor. Mas ela não é crente, meus irmãos. Ela não é crente, mas ela traz lições para nós nesta noite. Que se nós estamos passando com alguma situação difícil na nossa vida, não importa a área que seja, meus irmãos, porque a palavra do Senhor nos diz lá em Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível.
se eu chego diante do Senhor, se eu vou buscar por Ele, se eu vou buscar a ajuda dEle, Ele vai me ajudar, Ele vai me socorrer. Ele vai ajudar a resolver esta situação. E algumas pessoas às vezes vão enfrentando as situações sozinhos, e não colocam diante de Deus. Não apresentam ao Senhor as suas causas. Mas esta mulher não, ela vai apresentar, ela vai buscar do Senhor. Ela vai gritando, ela vai ali desesperada, pedindo por socorro. Ela vai clamando, vai pedindo a Ele, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia. Tenha compaixão da minha vida, da minha filha, porque ela está terrivelmente atormentada. Terrivelmente atormentada. Imagina a situação dessa jovem, meus irmãos. Se ela estava atormentada, endemoniada, ou com algum tipo de enfermidade. Quantos já souberam de pessoas que tiveram que ser levadas em camisa de forças para hospitais psiquiátricos? Quantas pessoas tiveram que tomar aquela famosa injeção, né? Sossega-leão, para acalmar a pessoa que está super exaltada. E na maioria dos casos, há demônio, há potestades malignas. Quantas pessoas atormentadas por algum espírito maligno desenvolvem um comportamento agressivo, desenvolvem um comportamento áspero, rude, jogam. Outra vez nós estávamos ali orando por uma moça, onde ela tinha comprado um celular novinho, e aí o diabo tomou conta do corpo dela, e ela arremessou aquele celular na parede, e danificou o celular. Depois de nós orarmos, voltar a sã consciência daquela jovem, ela ficou até triste, né, chorando, tinha quebrado o celular dela. Ela não ia fazer isso em sã consciência, provocar um prejuízo financeiro para a vida dela. Mas por conta do diabo, por conta do demônio que estava no corpo dela, provocou aquela reação. Então nós sabemos, irmãos, que há situações na nossa vida que só podem ser resolvidas através do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos ainda, se alguém está numa situação dessa, existe a camisa de força que coloca, ainda que não é o melhor método, nós que cremos na ação do inimigo e sabemos que ele atua poderosamente na vida de outras pessoas, mas naquela época não tinha todos os recursos, irmãos. Naquela época eram correntes, aqueles que podiam ficar presos, os endemoniados. Na época da Inquisição, meus irmãos, há muitos anos atrás, as pessoas tinham entendimento que elas estavam endemoniadas. Como muitas pessoas não tinham autoridade para expulsar os demônios, sabe o que eles faziam? Davam fogo nas pessoas, queimavam vivas, por conta do demônio que ali estava. Mas na época de Jesus, há 2000 anos atrás, uma pessoa que estivesse terrivelmente endemoniada era acorrentada. Não muitos anos atrás, uma vez conversando com o pastor Tiago a respeito de os trabalhos evangelísticos feitos lá no interior, um homem foi trazido numa cruzada evangelística lá na cidade de Tatuí, acorrentado. E o pastor, cheio do Espírito Santo, disse: meus irmãos, pode soltar a corrente. Aí os irmãos falaram: pastor, pelo amor de Deus, não solta a corrente dele, porque ele é muito agressivo. Um homem, irmãos, acorrentado, você pode imaginar, um homem acorrentado e totalmente transtornado como gadareno. E aí os irmãos começaram a soltar o cadeado, todo mundo apavorado, com medo que o pastor viesse a sofrer algum dano pela agressividade daquele homem. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Tiraram o cadeado dele.
Aquele homem saiu uma disparada da reunião. E o pastor, cheio do Espírito Santo, orou, repreendeu o demônio. E antes que ele saísse do templo, ele caiu, manifestou o demônio, mas ele levantou liberto para a glória do nosso Deus. Mas isso pelo poder do nome de Jesus Cristo. Naquela época não havia recursos como medicamentos que pudessem acalmar. Quantas pessoas hoje tomam remédios fortes para dopar essas pessoas, para que elas não fiquem agressivas. Mas naquela época, você imagina como era a dor dessa mãe? Quem é mãe aqui, quem é pai, sabe. Imagina você chegar na sua casa, saber que seu filho tem um problema, e o seu filho, por você não conseguir resolver o problema, e ninguém conseguir resolver o problema dele, você ter que acorrentá-lo. Imagina você ter que fabricar, ou pedir para alguém, para algum serralheiro, faça uma jaula bem forte, para colocar o meu filho lá dentro. Porque a única maneira de eu conter ele dentro da minha casa, para que ele não venha me agredir, para que ele não venha agredir os vizinhos, para que ele não venha danificar a minha casa e até mesmo a integridade física dele. Imagina a dor dessa mulher, irmão. Você já imaginou? A dor dessa mãe, olhar para o seu filho acorrentado, cheio de cadeados, e ela olhar para a filha dela e entender que é um demônio. E ela vai ao encontro do Senhor desesperada, clamando ao Senhor, pedindo por ajuda, pedindo por socorro. E o que acontece, meus irmãos, que ela chega onde Jesus está. Ela chegou aonde Jesus estava. Você chegou nesta noite aonde Jesus está. Jesus está aqui nesta noite. Ela sabia que Jesus estava em Sidom. Ela foi em Sidom. Ela foi no local onde Jesus estava. Assim como você também sabia que esta reunião, através dos adoradores, nós iríamos atrair a presença de Jesus. E Ele está aqui nesta noite. E o que ela faz? Ela grita, ela pede por ajuda. O que nós fazemos no culto, irmãos? Manifestamos. Culto não é lugar de gente morta. Culto não é lugar de silêncio, a não ser enquanto há uma ministração ordeira. Mas culto é lugar de manifestação individual, manifestação coletiva, manifestação de fé, manifestação de amor, de adoração, manifestação de súplica, de oração, de intercessão. Alguns mais eufóricos, gritando, pulando, chorando. Principalmente, meus irmãos, com o tamanho do problema que nós estamos vivendo. Diante do tamanho do problema que nós estamos vivendo, porque ela deixou na casa um baita de um problema, meus irmãos. Ela deixou na casa um baita de um problema. Talvez você saiu da sua casa nesta noite, e assim como essa mulher deixou um baita de um problema lá. Jesus. Mas aí, meus irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, o que nós fazemos? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa manifestação a Ele? Ele está aqui. Você veio ao encontro dele. Ela chegou ao encontro do Senhor e ela precisa de ajuda. Então ela vai buscar ao Senhor, ela vai gritar. E de repente ela não vê reação nenhuma de Jesus. Ela não vê reação nenhuma de Jesus.
Nós falamos na quarta-feira sobre o paralítico de Betesda. Falamos sobre perseverança também, confiança. Aonde aquele homem por 38 anos ou 38 vezes buscando a cura, esperava que em algum momento ele pudesse sair andando daquele tanque. Essa mulher, ela vai ao encontro com Jesus, de Jesus, com o mesmo sentimento, que ela vai voltar para a casa dela com a cura da sua filha. É o sentimento dela, meus irmãos. Você tem essa fé também, meus irmãos? Você vai voltar para sua casa com o milagre, com a vitória, com a bênção, com a honra, com as maravilhas do Senhor. Que vai voltar lá, vai ter boa notícia. E o Senhor vai aparecer lá no meio daquela luta, no meio daquela prova. Ela vai ao encontro do Senhor confiando. Mas o Senhor não fala nada. O Senhor fica quieto. O Senhor não fala. Não tem uma resposta para ela. Mas ela dá uma outra lição para nós. Ela continua lá. Ela continua buscando. Às vezes, irmãos, o Senhor responde para nós com o silêncio. Mas o silêncio de Deus é para ver como nós vamos reagir diante do silêncio. Nós vamos continuar buscando, se nós vamos continuar confiando, se nós vamos continuar crendo no nosso Deus. E ainda por cima ela continua gritando, continua buscando ajuda, pedindo ao Senhor, e de repente os discípulos do Senhor falam: manda essa mulher embora. Manda essa mulher parar de orar, manda essa mulher parar de gritar, manda essa mulher parar de buscar o Senhor, afinal ela é de Sidom, é terra de Jezabel. Afinal ela é gentílica, ela não é judia. Manda ela calar a boca. Esse barulho que ela está fazendo está atormentando o mestre. Às vezes, meus irmãos, alguns obstáculos se colocam na nossa vida para que nós venhamos a perder o objetivo de buscar o Senhor. O objetivo pelo qual eu me dobrei aos pés do Salvador. Essa mulher, ela vai se dobrar, ela vai buscar ao Senhor, porque ela precisa que o Senhor ajude na situação da sua filha. Mas o Senhor não responde nada, os discípulos mandam ela ficar quieta. De repente o Senhor vem com uma palavra: não é bom eu pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Às vezes, meus irmãos, a palavra do Senhor na nossa vida é uma palavra que soa para nós como uma palavra dura, uma palavra de rejeição, uma palavra que não é legal aos nossos ouvidos. Mas o que nós fazemos? Cachorro era um animal cultivado pelos gentios daquela época. Jesus faz uma comparação a esta mulher, que ele não pode tirar o pão que ele dá na mesa para os filhos e depois dar esse pão aos cachorrinhos. Mas ela vai falar: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Irmãos, quem já comeu pão aqui? Todo mundo já comeu pão. Nós falamos esses tempos atrás sobre Jesus ser o pão da vida, sobre a profissão do padeiro, que é algo milenar. Tem uma matéria muito interessante que fizeram esse tempo atrás no Globo Report, do pão, dos países que tem o pão na mesa, essa coisa maravilhosa que está no café da manhã.
Mas nós lá no interior falamos do filãozinho, aquele pão mais cascudo. Aqui em São Paulo fala o pão francês, né? Você pega aquele pão francês bem feitinho, que assou há pouco tempo, né? Você vai comendo ele, vai saindo aquelas migalhas que vai caindo na mesa. Então aquelas migalhas vão caindo na mesa. Talvez, se você tem lá um animalzinho de estimação, ou um passarinho, um gatinho, né, mano? Você vai pegar aquelas migalhas, vai ajuntar elas. Talvez se você está comendo, algumas famílias têm esse costume, né? Tem um cãozinho, tá lá perto da mesa. A gente tinha um Mike lá, mas já foi para a glória dos cachorrinhos, né? Tem? Não tem, né, irmão? Estou brincando. A gente tinha um Mike, a gente estava comendo, ele estava lá e tal, caiu um pedacinho, ele pá, pegava. Então, ela está dizendo, Senhor, os filhos comem os pães. Olha a humildade desta mulher, irmãos. Imagina hoje, irmãos, nessa época do crente manteiga, do crente que não pode falar nada para ele, que ele vai se doer. Hoje, não pode falar, eu estou de mal com o pastor, com a irmã. Pelo amor, que palavra que falou, o pastor é duro, a irmã é dura. Não pode falar nada, irmãos. Nós estamos vivendo a era também dentro da igreja do politicamente correto. A gente não pode falar nada, fazer nada diferente que já magoou a irmã, já magoou o irmão. Irmãos, a palavra de Jesus foi uma palavra dura para aquela mulher. Ou não foi? Ou eu estou forçando uma interpretação do texto? O Senhor diz, não é lícito, não é bom eu pegar o pão dos filhos, que esses filhos, ele estava falando, era dos filhos de Israel. Até o momento, ele não havia manifestado a sua graça aos outros povos gentílicos. Mas ela vai dizer, Senhor, cai migalhas na mesa. Quando os filhos comem, cai migalha. Então não importa se as migalhas forem para me ajudar, eu quero as tuas migalhas. Porque eu sei que elas serão suficientes para resolver o meu problema. Porque as migalhas do Senhor é abundância para a nossa vida. Não, hoje, irmãos, o Senhor falar, vou dar migalha para você. Não quero. Deus não me ama. Irmãos, hoje é assim. Hoje é difícil ser pastor, irmãos. É difícil. Eu converso com irmãos mais antigos. É difícil, irmãos. Ó, couro pega. Não é, pastor Cardoso? Pastor Abraão? O negócio era diferente. Presbítero Nelson. Hoje qualquer coisa o crente sai da igreja e está magoado. E não vem mais. Simples assim. Mas essa mulher, irmãos, que nós estamos falando de uma mulher que é crente, irmãos. Ela estava na sinagoga? Não. Mas ela vai falar, Senhor, não importa, se é migalha, eu como. Eu como. Olha o exemplo que ela vai dar para nós, irmãos. E aí o que acontece? Jesus vai olhar para ela, vai dizer, mulher, grande é a tua fé. Ela vem com uma senha para Jesus, irmãos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que é isso, meus irmãos? Davi foi um homem misericordioso. Quando Davi foi rejeitado por Israel,
Quando Saul levantou o seu exército para matar ele, Davi teve que se refugiar na caverna de Adulão. E sabe quem estava lá dentro? Povo gentílico. Sabe quem estava lá dentro? Gente rejeitada pelaquela sociedade. Mas eles abraçaram a Davi. Esses homens que viviam na caverna de Adulão foram e abraçaram Davi. E Davi, depois que assumiu o trono, sabe o que ele fez? Ele esqueceu dos gentios? Não. Ele esqueceu na Adulão com ele? Não. Vamos comigo. Vocês estiveram nas migalhas comigo, né? Vocês estiveram na caverna comigo. Agora vocês vão estar no palácio comigo. Agora vocês vão estar no reino comigo. Então ela está dizendo: Senhor, filho de Davi. Como Davi trouxe alguns irmãos que não eram irmãos, que não faziam parte do reino, para dentro do reino, me leva também para dentro do reino, Senhor. Eu não sou judia, eu sou gentílica. Eu não sou de Jerusalém, eu não sou de Israel, eu sou de Sidom. Mas me leva para dentro do teu propósito, me leva para dentro do teu reino. É isso que ela está dizendo, e é nisso que ela persevera, ao ponto de Jesus olhar para ela e dizer: mulher, grande é a tua fé. Sabe por quê, meus irmãos? Fazendo um paralelo com a mensagem de quarta-feira, quantas pessoas param no meio do caminho, param nas primeiras adversidades. Quantas pessoas param no silêncio do Senhor, param na adversidade de alguns discípulos, ou na oposição de alguns discípulos. Quantos param por pessoas, quantos param por situações, mas ela não. Eu vou voltar para minha casa, mas eu quero chegar lá. Eu quero ver a minha filha curada. Eu quero ver a minha filha liberta. Eu quero que você se coloque em pé nesta noite. Jesus disse para ela: vá, conforme a sua fé, a sua filha está curada, a sua filha está liberta, a sua filha está restaurada. O Senhor fala nesta noite para nós, irmãos: vá. Que algumas pessoas às vezes falam: não quero voltar mais para minha casa. Eu não quero voltar lá mais e encontrar aquele problema. Mas nesta noite, o Senhor manda dizer para você: vá em paz para sua casa. Receba aquilo que eu te dou nesta noite. Porque o que te dou nesta noite é algo maravilhoso. Estou eu restaurando, estou eu fazendo um milagre na sua vida. Feche teus olhos nesta noite, eu quero orar com você. Chamar aqui os obreiros para nós consagrar já esses dois elementos da Santa Ceia, por favor. Nós vamos consagrar nesta noite em nome de Jesus. Feche teus olhos. Feche teus olhos, todos fechem os olhos nesta noite. O presbítero, o pastor vai estar consagrando nesta noite. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada nesta noite. Senhor, te louvar, Senhor, pelas lições
que esta mulher cananeia deixou para nós, sobre fé, sobre perseverança, meu Deus, sobre humildade, Senhor, acima de tudo. Meu Deus, que o Senhor nos abençoe com toda a sorte de bênçãos e de milagres. Que o Senhor nos dê graça nesta noite, Senhor. Que o Senhor nos dê graça esta semana. Que o Senhor, agora, através das mãos dos teus servos, Senhor, que estão com esses dois elementos, os cálice, que simboliza o teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, o pão, Senhor, que simboliza o teu corpo, Senhor, que foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, o castigo que estava sobre o Senhor, que foi imputado sobre o Senhor e que nos traz a paz. Meu Deus, nesta última Santa Ceia do ano de 2020, que o Senhor venha trazer força, ânimo, vigor espiritual, cura para a tua igreja nesta noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. A nossa irmã diaconisa Luzia, a nossa irmã também diaconisa Cecília, vai estar servindo aos irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Você pega os dois elementos e, conforme a Bíblia nos ensina, esperemos um pelos outros para nós celebrarmos juntos este momento da Santa Ceia, cantando e louvando a Deus com nosso irmão presbítero Paulino, irmã Luciane, nesta noite, em nome de Jesus. Louvemos o Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Existe sangue lavado com roupas que não alcançam os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Deus, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11, diz assim, versículo 21 diz assim: porque cada um, na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o cálice do Senhor e levantou e deu graça, dizendo: este é a nova aliança, é o meu sangue que será derramado por todos vocês. Semelhantemente também depois ele pegou o pão, deu graça, dizendo: este é o meu pão, que simboliza o meu corpo, que será partido por vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor, nesta noite nós vamos ceiar, nesta última Santa Ceia desse ano de 2020. O Senhor nos diz: examine o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Em memória do Senhor, nesta noite, meus irmãos, vamos recordar o texto sagrado de São João, que diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não desista, mas tenha a vida eterna. Em memória do nosso Senhor Jesus, pode comer e beber do corpo e do sangue de Cristo.
na mesa o pão, o vinho também, no peito maduro, com aquilo que vem. De um lado sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Partido por mim e pelo meu viver, no vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Um hino cantou depois de cear, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia. Oh, aleluia, Jesus. Pelo meu Jesus. Glória a Deus. Naquele partido Exalte ao Senhor todo esta meu noite. partido Louve a Ele pelo meu viver, pelo teu sacrifício, pela sua morte, mas pela sua ressurreição, aonde Ele está nesta noite, em nosso meio. E nós estamos aqui para glorificá-lo, exaltá-lo, pelo teu sacrifício vitório, pela sua morte, para a remissão dos nossos pecados. Nós que não fomos comprados com prata, ouro, somos comprados com o divino sangue do Cordeiro de Deus, o nosso Salvador. Aleluia, glória, glória a Deus. O meu Jesus pensou em mim. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos, presbítero Paulino, a irmã Luciane, por essa bela canção nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe cada irmão, cada irmã nessa noite, os irmãos que estão nos acompanhando em seu lar também. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida, sejam derramadas como uma chuva serôdia, chuva temporã, chuva de bênçãos nesta semana, em nome de Jesus. Glória ao Senhor, que nós possamos ter a fé desta mulher cananeia. O Senhor diga para nós: mulher, homem, grande também é a tua fé. Vai conforme a tua fé, porque lá está o teu milagre. Amém, meus irmãos? Você tem uma semana vitoriosa, cheia de milagres, de portas abertas do Senhor Jesus. Quarta-feira nós temos o culto da vitória às 20 horas, em nome de Jesus. Segunda-feira, amanhã, nós temos oração às 20 horas, através do aplicativo Meet. E se Deus quiser, domingo estaremos de volta com a celebração da família, em nome de Jesus. Vamos estender as nossas mãos nesta noite, gratos ao Senhor. Que o grande amor de Deus, o Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos sempre, todos digam. Amém. Levanta a sua mão mais alto que você puder, balance ela bem forte e diga. Amém. Mais uma vez. Está encerrado, Deus te abençoe, volte em paz para a tua casa, confiando no Senhor.
Amém.